Então sejam todos bem-vindos à minha defesa de TCC. Eu também queria começar agradecendo a presença da banca por aceitar o convite, também os meus orientadores, o professor Roberto e o professor Alisson, e a todos os convidados. Então eu vou começar dando um contexto para o nosso trabalho. Então, conforme a gente foi passando os anos, a gente foi avançando as tecnologias e a gente conseguiu mais recursos computacionais. Mas a gente viu que os softwares, eles acompanharam essa evolução e ficaram cada vez mais complexos. Então, quando se desenvolve um sistema hoje em dia, a gente precisa levar em consideração diversos pontos, desde segurança, a performance, as conexões, variabilidade e disponibilidade. Mas existem dois pontos principais que aumentam a complexidade dos softwares, que é a heterogeneidade e a volatilidade. A heterogeneidade, ela se diz respeito a como o nosso aplicativo ele pode usar diferentes linguagens de programação, diferentes protocolos, e também como podem rodar em diferentes hardwares e sistemas operacionais. Enquanto a volatilidade ela está muito mais relacionada a como o software é usado, então, por exemplo, a capacidade computacional que o sistema vai ter, os recursos disponíveis num dado momento, e também o workload do programa. Então, com esse aumento na complexidade dos softwares, acabou que a infraestrutura do contínuo computacional acabou se tornando o padrão para a hospedagem de software. E o princípio básico que a gente precisa entender do contínuo computacional é que quanto mais perto da borda nós estamos, que é a câmera que a gente está, a gente tem os nossos dispositivos em mãos, por exemplo, nosso celular, os ar-condicionados e tudo, menos latência de rede a gente tem, porque os dados eles já vão direto aqui para o nosso aplicativo. E quanto mais longe na nuvem, mais latência a gente tem. Mas em troca a gente tem muito mais poder computacional. Imagine que o seu celular com certeza tem muito menos recursos do que os servidores do Google, por exemplo. Mas obviamente, se você usar os servidores do Google, você precisa mandar essas requisições e tem que passar por toda a fog até chegar na cloud. Então, na nuvem a gente tem essa ilusão de recursos quase que infinitos. Então, os softwares que conseguem se adaptar a essa infraestrutura melhor são as que utilizam múltiplas camadas ao mesmo tempo. Só que, tradicionalmente, os softwares eles são desenvolvidos de forma monolítica. Então, todos os componentes do software eles ficam em apenas um único bloco, meio que fixo. Então, esse tipo de aplicação, a nível de plataforma, a gente consegue colocar eles em um container e a gente consegue replicar na nuvem ou na borda, como são esses casos. Mas eles ficam presos nessa camada, eles não usufruem da capacidade do contínuo computacional inteiramente, porque eles ficam fixos em uma camada só. Então, a nível de aplicação, a gente não consegue usar todo o potencial do contínuo computacional. E isso pode trazer alguns problemas de performance em alguns momentos, que, por exemplo, a gente pode não precisar de muitos recursos computacionais e a latência de rede não vale a pena colocar o aplicativo na nuvem. Então, a gente pode contornar esse problema quebrando as nossas aplicações monolíticas em um aplicativo baseado em microserviços. Os microserviços, eles, em combinação, formariam a mesma aplicação que o sistema monolítico, mas a gente tem a vantagem de poder distribuir cada serviço em diferentes camadas da nuvem. Então, a gente pode usar de forma melhor, de forma mais óptima, todas as camadas da nuvem, do contínuo, desculpa. E atualmente, essa configuração das camadas da nossa aplicação, ela é feita por seres humanos, né? Engenheiros, designers, que tentam prever todos os cenários que o nosso software pode enfrentar. Mas devido à volatilidade, à complexidade do software, não tem como a gente saber todos os cenários que o software vai enfrentar. Então, pode ser que em algum momento a gente entre em um cenário que não é esperado e a performance ela cai. E aí que entra a nossa proposta, que é dar mais responsabilidade de configurar o sistema e se distribuir para o próprio sistema. Então, uma forma de fazer isso é com sistemas emergentes, que usa dois componentes importantes, que é o software baseado em componentes
Então a gente tem bloquinhos como se fossem blocos de Lego e a gente pode organizar eles de diferentes formas. E um agente inteligente que vai configurar o sistema, vai configurar esses blocos de diferentes maneiras para melhorar a performance. Então, dessa forma, a gente tem, ao invés de pessoas tentando prever os cenários, a gente tem um agente que pode aprender durante a execução quais são as melhores configurações. Então, essencialmente, o agente a qualquer momento ele pode tomar uma ação e configurar o sistema, os seus componentes, os blocos, de diferentes formas. Então, um algoritmo de reinforcement learning, ele vai receber uma recompensa com base no comportamento que o software vai dar de feedback, se vai ficar melhor ou pior, e ele vai poder tomar mais ações boas como a que ele tomou. Ou se for uma ação muito ruim, ele vai receber uma recompensa baixa. E de forma similar, a gente pode fazer isso com sistemas autodistribuídos, que aí, ao invés de configurar um sistema em uma única máquina, como o sistema emergente, a gente usa um agente para distribuir o sistema com base no momento necessário. Então, o agente ele fica responsável por distribuir os componentes em diferentes máquinas com base na necessidade. Então, vamos supor que a gente tem um sistema web rodando nessa máquina aqui, esse círculo da esquerda. No momento ele está rodando em uma única máquina. E então, se o workload ele cresce muito em determinado momento, pode ser que alguns componentes eles fiquem sobrecarregados, como esses dois quadradinhos aqui. Nesse caso, como eles estão sobrecarregados, podem faltar recursos e o nosso agente ele pode perceber essa mudança no cenário, no ambiente, e substituir os dois componentes por um proxy e jogá-los para máquinas remotas, jogá-los para a nuvem. E desse jeito eles vão ter mais recursos para lidar com as requisições que antes eles não tinham. Então dessa forma o nosso sistema ele vai se adaptar automaticamente ao que está acontecendo. Tudo isso em tempo de execução. Mas então qual que é a dificuldade da gente criar um agente como esse? O que ele precisa aprender? O principal problema de aprendizado do nosso agente é justamente saber qual que é a melhor composição, qual que é a melhor configuração de distribuição dado um ambiente operacional. O que é um ambiente operacional? Isso aqui é um conjunto de métricas, um conjunto de condições que o nosso sistema está passando em um determinado momento. Então, a capacidade de recursos que ele tem, por exemplo, ou a quantidade de workload, a quantidade de requisições que ele está recebendo. Então, um exemplo simples que eu trouxe para a gente entender esse conceito é que durante o dia, no horário de pico, a gente tem muito mais requisições a um sistema do que durante a madrugada, que a maioria das pessoas está dormindo e não está usando o sistema. Cada um desses cenários eles seria um ambiente operacional diferente. Existe um problema muito similar a esse na comunidade acadêmica, que é o problema do Multi-Armed Bandit. O problema do Multi-Armed Bandit é que nós temos uma máquina de caça-níquel com múltiplos braços e cada uma delas tem uma chance diferente de vitória, de você receber recompensas. Mas eu acho que fica mais fácil de entender se a gente estiver, por exemplo, na sala de um cassino com múltiplas máquinas. Se cada máquina tem uma chance diferente de vitória, o problema do Multi-Armed Bandit é como que a gente pode maximizar os nossos ganhos nessa sala. Idealmente, a gente testaria todas as máquinas infinitas vezes e a gente teria dados suficientes para saber qual máquina tem a melhor chance e então jogar só nela. Mas como a gente não tem dinheiro nem tempo infinito para isso, foi desenvolvido o algoritmo UCB1, que está aqui na tela. O algoritmo UCB1 ele tenta resolver esse problema trazendo um balanço, um equilíbrio entre explorar máquinas diferentes, então testar se ela é boa ou é ruim, ou tirar proveito da melhor máquina que ele encontrou até agora. Então ele usa a média de recompensa, mas ele também leva em consideração há quanto tempo uma máquina não foi jogada. Então, quando uma máquina é deixada de lado por muito tempo, o algoritmo ele tem mais chance de escolher ela para tentar verificar se ele realmente é uma máquina ruim
ou se antes ele só tinha tido azar e tinha tido uma chance pior. Então, traçando esse paralelo para os sistemas distribuídos, aqui eu trouxe esse gráfico com dois ambientes operacionais diferentes, o ambiente A e o ambiente B. No ambiente A, a gente pode ver que a composição 1 ela é melhor que a composição 2, porque aqui a gente está olhando para o custo no eixo Y. Então, quanto menor, melhor. Já no ambiente B, a composição 2 ela se torna melhor. E nesses casos discretos, assim, que os ambientes eles são bem diferentes, dá para perceber que claramente que mudou o sistema, mudou o ambiente, o UCB1 ele consegue convergir, porque claramente em nenhum momento aqui fica difícil decidir qual que é a melhor composição, né? Então nesse caso o UCB ele conseguiria convergir para a composição 1 no ambiente A e convergir para a composição 2 no ambiente B. Então, ele conseguiria convergir, ele selecionaria a melhor composição em um tempo finito para os dois casos. Só que na vida real, os softwares eles não mudam de forma tão drástica e não tem diferentes ambientes tão discretos assim. Não é tão fácil entender qual composição é melhor em um determinado momento quanto eu mostrei no caso anterior. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a mudança ela é muito gradual. As duas composições elas estão piorando com o tempo. E nesses casos aqui, o UCB ele não consegue convergir. Isso porque, como ele leva em consideração a média da recompensa, como as duas estão piorando com o tempo, ele vai tender a explorar a outra composição também. Só que como a outra composição também está piorando, ele vai explorar a outra de novo e vai ficar infinitamente explorando as composições. Então, como é que a gente consegue resolver esse problema? A nossa proposta para isso foi usando sistemas multiagentes. Como é que funciona a nossa proposta? A gente cria um agente para cada composição do nosso sistema e então, a cada intervalo de tempo, um dos agentes vai configurar o sistema com a sua respectiva composição. Então, nesse caso aqui, o agente 1 ele vai configurar o sistema com a composição 1. Em seguida, durante esse intervalo de tempo, o cliente vai fazer diversas requisições ao sistema. Quando o sistema responder essas requisições, o nosso agente vai receber um feedback do custo dessas respostas. Daí, com isso, ele vai conseguir aprender como é que está a composição dele e, antes do próximo intervalo de tempo, a próxima janela de observação, os agentes eles vão conversar entre si para chegar num consenso de qual que é a melhor composição para setar o sistema na próxima iteração. Quando os agentes entram em um consenso, o agente que venceu ele vai configurar o sistema com a configuração dele e o processo vai se repetir novamente. Mas então, como é que os agentes eles conseguem saber qual que é a melhor composição? Então, aqui eu trouxe uma das fórmulas que os agentes calculam a toda iteração, a todo intervalo de tempo, que tenta descobrir uma tendência da curva. Então seria como se o agente olhasse a curva dele, naquele gráfico, e ver que se a curva está crescendo, significa que a composição dele está piorando com o tempo. Se ela estiver diminuindo, significa que ela está melhorando. No nosso artigo a gente usa o tempo de resposta para representar o custo das requisições. Então, nesse caso aqui, ele calcula essa média da diferença entre os tempos de resposta que ele encontra no decorrer das iterações. Só que mesmo que uma composição ela tenha uma tendência boa, ela esteja melhorando, talvez no momento ela não seja a melhor composição ainda. Ela só passe a ser boa no futuro. Então, para considerar esse cenário, a gente usou essa fórmula aqui para calcular a penalidade. Então, ela faz uma comparação entre a tendência da composição I e a melhor tendência dentre as composições. Então, quanto maior a penalidade, significa que a tendência da curva da composição I é muito pior do que a tendência da melhor composição atual. E com isso a gente consegue calcular a verdadeira métrica de performance, que é o valor que a gente usa para decidir
qual que é a composição que a gente vai usar na próxima iteração. E essa aqui ela leva em consideração o tempo de resposta atual, a última observação do nosso agente, junto com a soma, com a penalidade aqui, com um parâmetro configurável de sensibilidade que nos diz o peso que a penalidade vai ter no resultado final. Então, desse jeito, se uma configuração é boa atualmente, mas ela está piorando com o tempo, talvez esse valor aqui comece a subir, mostrando que, talvez seja o momento de trocar, talvez seja o momento de verificar se a outra composição já está melhor. Então, como é que a gente rodou os nossos testes? A gente rodou os nossos testes aqui na sala mesmo, com um sistema de 3 nodos. A gente tinha 3 máquinas, um deles seria como um servidor central, seria um servidor local, que recebe as requisições do cliente e responde a elas. As outras 2 máquinas, elas seriam para simular a nuvem, então a gente mandaria requisições, dividiria as requisições para elas caso necessário. E os agentes eles têm a responsabilidade de aprender e configurar o sistema durante a execução. Para simular o processamento de um sistema web verdadeiro, a gente fez com que os servidores eles guardem uma lista de tamanho variável, então ele pode ter qualquer tamanho possível, e para cada valor nessa lista, ele vai fazer cálculos de números primos para simular o processamento das máquinas. Então a gente trouxe 2 composições para os nossos testes. A configuração local, que nesse caso todas as requisições, tudo é processado na máquina central, a máquina local. E nesse caso, um detalhe é que não existe latência de rede, porque a gente está jogando tudo na máquina local. Mas também a gente tem menos disponibilidade, tem menos recursos. E a segunda composição foi a distribuída, a distribuição remota. Para fazer essa composição, a gente usa um algoritmo de sharding. A gente faz o sharding e divide a lista entre as outras máquinas. E desse jeito, as requisições elas vão dividir o processamento. Então, a gente vai ter mais recursos, mas em troca a gente vai ter a latência de rede. Então, com tudo isso, os nossos agentes eles conseguem convergir, eles conseguem perceber qual que é a melhor composição em casos de mudança gradual, como a gente viu que o UCB não conseguia antes. Então, com isso, eu mostro para vocês os nossos resultados. Do lado esquerdo aqui, nós temos os resultados do UCB. Esse primeiro caso de testes, ele usou uma lista pequena de tamanho constante, então ela não vai mudar de tamanho conforme o tempo passa. A gente tem no eixo Y o custo, o tempo de resposta das requisições, e no eixo X a gente tem as iterações, os intervalos de tempo. Então, como vocês podem ver, quando a lista é pequena, a gente tem que fazer poucos cálculos, o que significa que a gente não precisa de muito processamento. Então, a configuração local, que é em azul, que é inclusive difícil de ver, fica aqui junto com os verdes, ela é muito melhor, porque a latência de rede não compensa os ganhos computacionais de distribuir as requisições. Então, o local, a distribuição local, ela é melhor durante o teste inteiro. Como vocês podem ver, o UCB consegue descobrir, nesse caso, que o local é melhor, só que ele continua explorando a cada muito tempo, a cada intervalo de tempo ali, enquanto os nossos agentes eles convergem, e se eles não detectam uma diferença grande na composição local, eles nem tentam a outra, porque provavelmente também não alterou. O segundo teste que a gente fez foi usando uma lista grande, também com um tamanho constante, e que nesse caso aqui, a distribuição remota, distribuída, o sharding, ele fica muito melhor, porque como a lista é grande, a gente precisa fazer muitos cálculos e a gente precisa de mais recursos computacionais. Então, a perda que a gente tem no tempo de latência de distribuir as nossas requisições, ela não impacta tanto quanto a falta de recursos impacta na composição local. Nesse caso também o UCB ele consegue encontrar a melhor composição, mas ele também continua explorando, porque ele não tem essa
análise da tendência da curva, ele só olha quanto tempo faz que uma composição não foi chamada. E finalmente a gente tem o caso da lista crescente. Então nesse caso as duas composições elas vão piorando com o tempo, porque as duas elas vão demorar mais para processar as requisições, a lista está crescendo. Só que aqui o local ele começa melhor, quando a lista é pequena, e a composição remota ela vai se tornando melhor gradativamente. Nesse caso aqui o UCB ele fica explorando para sempre, porque ele não consegue descobrir qual das composições é melhor. Enquanto no nosso caso, apesar de também ter uma fase de exploração aqui, ele consegue convergir para melhor a composição quando o tempo de resposta fica muito alto. Então, a média de tempo de resposta da nossa proposta é muito melhor do que do UCB. Então, com isso, a gente pode concluir que a nossa proposta de sistemas multiagentes ela consegue aprender em um sistema que está mudando, ela consegue aprender cenários que o UCB não consegue e também ganha do UCB nos cenários que o UCB funciona. E como trabalhos futuros, a gente decidiu que a gente poderia melhorar esses agentes encontrando alguma forma de saber quando outra composição vai ser melhor que a outra. E uma possível solução para isso é analisando algoritmos de séries temporais. Então esse seria o próximo passo do nosso projeto. Com isso, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.